Minha gente, desculpa aí, recebi uma chamada do pastor Eduardo, ele está se conectando já. Enquanto isso, vai mandando aviãozinho pra galera, vai chamando todo mundo que você conhece aí pra essa live, porque o negócio vai ferver aqui hoje. Edward King, pastor Eduardo, cadê você? Aparece aí. Eita, meu Deus. Tudo bem, Lúcio? Ô, meu querido, que saudade de você, rapaz. Saudade, amigo. Paz do Senhor, Deus abençoe. Boa noite para todo mundo que está nos ouvindo aí, boa noite para todas as pessoas que estão chegando nessa live. Que Deus possa abençoar todo mundo aí de forma muito poderosa, grandemente. Em nome de Jesus. Excelente, excelente. A gente tem muita alegria e muita honra de te receber aqui nesse bate-papo, nessa live. Alegria minha. Uau! A gente já se conhece aí de tempos, né? Eu acho que ia ser interessante, assim, porque o pessoal às vezes chega aqui, vê você, vê eu, e não sabe como a gente se conecta, né? A nossa história. Porque é verdade. Hoje em dia tudo é tão plástico, né, pastor? Tudo é tão artificial. Certeza. Mas a gente tem uma história, né? Ai, pastor. Você sabe que uma coisa, assim, realmente me impactou na tua vida, sabe, pastor Eduardo? A tua humildade, né? Assim, o teu coração, a tua fome, a tua sede. Eu costumo dizer que todo mestre, quando ele deixa de ser aluno, ele já deixou de ser mestre. É verdade. Isso é verdade. E eu vejo no teu coração, na tua postura, sempre o desejo de aprender. Eu admiro muito eu tenho isso. Muita fome por aprender, tenho muita sede de aprender. Eu vejo você igual uma criança, assim, uma das coisas que mais me impressionou, assim, de quando eu te conheci, foi a tua fome e a tua sede por aprender. E assim, o cara que ele escolhe de quem ele aprende, é um nível de aprendizagem, mas o cara que ele aprende, ele sabe aprender de qualquer situação, de qualquer pessoa, esse cara é sábio. Né? E assim, eu me lembro da história de Davi, né? No momento em que ele estava sendo apedrejado por um lunático, o Bop, né? Que era a segurança dele ali, a guarda dele, né? Virou assim, aí, mestre, você quer que eu corte a cabeça desse cara aí, desse incircunciso? E Davi, na sua sabedoria, fala assim, não, peraí, quem sabe o senhor não quer me ensinar através desse lunático. Cara, isso é a maior marca de um coração de uma pessoa verdadeiramente sábia. Ela sabe aprender até de uma pedrada de um maluco. É isso aí. E eu sempre vi isso no teu coração, pastor. Amém. Uma das coisas que marcou o nosso encontro foi quando você chegou e falou comigo assim, você topa vir aqui uma vez por mês em Joinville, lembro lá, pastor... Pastor Eloy Lopes. Pastor Eloy, lá da comunidade Deus Provedor, né? Agora já não é mais esse nome. Agora é Igreja dos Filhos. Igreja dos Filhos. Um abraço para o pessoal da Igreja dos Filhos, né? Tiago assim, Bonzi, Daiane, Sara, Pastor Eloy, Pastora Doroteia, um abraço para todo mundo. Pastor Eloy que sempre que está aqui em Balneário, sempre que está aqui, a gente come juntos, toma café juntos, janta junto. Ele gosta de uma comida japonesa, eu também, a gente está sempre junto. É um poço de sabedoria também, muito vivido, tem muita estrada ministerial, tem muita sabedoria para compartilhar. Sempre que eu sento com ele, saio muito enriquecido, muito mesmo. Eu creio que eu vi poucas vezes um pastor para administrar a vida de igreja tão bem quanto o pastor Eloy, hein? O cara pode dar aula aí para muito marmanjo da fé aí, da fé evangélica. Você sabe, agora entrando nesse assunto, dando aula para muito marmanjo, a gente está numa época, e eu quero entrar nesse assunto, quero que mais pessoas se conectem, porque é um tempo muito emblemático que a gente está vivendo nas nações. Jesus, ele falou que a gente não sabe dizer a hora, porque a hora não tem a ver com Cronos, é com Kairos, né? É uma sucessão de eventos. E a gente precisa observar os sinais. Jesus deixou os sinais claros da vinda dele e do fim dos tempos em Mateus 24. Né? E assim, a minha pergunta para ti, já entrando no assunto, para a gente ferver hoje, o primeiro sinal que eu vejo, e assim, é algo que eu queria ouvir da tua boca, porque você é um mestre, eu considero você um mestre da palavra, a questão falsos mestres, a decepção com a religião.
doutrinas, por exemplo, hipergraça, a gente está ouvindo isso constantemente, ou aquela doutrina que vai desviando as pessoas na idolatria ao dinheiro, e uma série de doutrinas que vão se infiltrando na igreja e que vão distraindo a igreja, e no momento em que Jesus está para voltar, a igreja está distraída. Bora falar de tudo isso. Ô, Lúcio, uma sugestão para a gente poder fluir aí na nossa mensagem. Talvez você podia desativar os comentários e ativar só a caixa de perguntas, a interrogaçãozinha. Excelente. Que aí quem quiser faz a pergunta. No final da live a gente vai respondendo o máximo de perguntas que a gente conseguir, então, porque eu acho que fica mais fluido, entendeu? Porque senão os comentários das pessoas vão acabar tirando a gente do foco ou da atenção para aquilo que a gente quer falar. Mas eu gostaria de começar falando por esse tópico da hipergraça que você tocou aí, que hoje é tão falado, ok? Excelente. Vamos começar. Pastor, eu quero o seguinte. Vamos combinar uma coisa. Já que você combinou, já obedeci, já me sujeitei, já está desligado o comentário. Mas você tem a caixinha de pergunta aí, não tem uma interrogaçãozinha? Tá. A galera pode fazer pergunta, combinar. Pode fazer à vontade aí o tempo inteiro. Porque no final a gente vai responder. A gente abre a caixinha para responder tudo. Excelente. Mas manda só as perguntas bravas mesmo, manda pergunta boa. Mas capricha, vai fazer pergunta, capricha, faz pergunta inteligente. Olha só, uma das coisas que eu queria combinar contigo é o seguinte. Sim. A palavra nos ensina sobre o atalaia. Ok. E se ele vê o perigo chegando e ele não avisar, ele vai ser culpado do sangue derramado. Exato, então, o proclamador, hoje, né, o atalaia. Exatamente. Hoje, a nossa missão hoje aqui, esse é o Essa é a atalaia. Essa é a atalaia. Pastor, rasga o verbo. Vamos rasgar o verbo hoje. Vamos rasgar o verbo. Eu só não vou ser culpado do sangue, porque eu vou falar tudo. Mas fala mesmo. Dessa culpa a gente não vai morrer, pastor. Quem cair, vai cair por escolha. Exatamente. Vamos embora. Bora. Falando da hipergraça. Primeiro ponto eu vou dizer o que eu penso sobre a graça e vou dizer para você o que eu penso dessa batalha contra a hipergraça e o que seria essa hipergraça. Primeiro que a graça não precisa de adjetivos, ok? Ela simplesmente é suficiente. Não precisa nem de hiper, nem de mega, nem de big. Graça. Ela é suficiente. A graça por si só é suficiente, ok? Eu não vejo a graça no novo pacto como nós víamos no velho pacto, ok? Claramente, quando você lê ali os textos, por exemplo, o texto de Noé, né, que diz que Noé achou graça diante do Senhor. Né, a graça do Senhor foi com ele. Ou seja, Deus concedeu a Noé um favor que ele não merecia. Esse era o conceito da graça no velho pacto. No velho pacto, a graça literalmente era um conceito. Que conceito? Favor imerecido. Ok? Esse era o conceito da graça no velho pacto. No novo pacto, a graça deixa de ser um conceito para ser semelhante à verdade. Que também no velho pacto era um conceito, no novo pacto não é mais conceito. Tanto a graça como a verdade no novo pacto é uma pessoa. Não é um conceito, é uma pessoa. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade não foi dada por Cristo. Veio por meio dele, é ele. Ok? Então, a verdade não é um conceito, como dizia Julián Marías, filósofo espanhol, que escreveu lá o seu livro Introdução à Filosofia, que ele dizia, uma é a verdade para o grego, outra é a verdade para o latino, outra é a verdade para o hebreu. Né? Qual que é a verdade para o hebreu? É a cópia fiel de um texto. Que é a mentira para o hebreu? É um texto copiado de maneira errada. Ok? Qual que é a verdade para um grego? Ok? O tipo é a verdade. O tipo é a mentira. O antítipo é a verdade. Ou seja, todo modelo é a verdade. Toda cópia é a mentira. Esse é o conceito grego. Um carro de verdade é a verdade, um carro de brinquedo é a mentira. Ok? Qual que é o conceito da verdade para o latino? Para o latino, a verdade é o oposto da mentira. O que é a verdade? O que não é mentira. O que é mentira? O que não é verdade. Ok? Então, o contrário da verdade é a mentira. Se é mentira, não pode ser verdade. Se é verdade, não pode ser mentira. Entendeu? Então, o que é a verdade para o latino?
o contrário da mentira, ok? Exato. E o que é a verdade para o novo pacto? Uma pessoa. Por isso que o Novo Testamento vai dizer, e conhecereis a verdade, não diz e aprendereis a verdade. Porque uma pessoa você não aprende, uma pessoa você conhece. Então, quanto mais você conhece da pessoa de Cristo, mais livre você se torna. Okay? E o verso 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E essa é a prova que está falando dele, não de um conceito. Exatamente. Okay? Outro ponto, muito importante e que nós devemos guardar. Ou Jesus Cristo é a graça, ou existem duas maneiras de ser salvo. Uma por meio de Cristo, outra por meio da graça. Porque Paulo em Efésios escreveu claramente, pela graça sois salvos. Ou a graça é Cristo, ou existem duas bandeiras de salvação. Ok? Então Cristo é a graça. E Exato. Cristo é a graça. E Cristo não precisa de um Cristo mega, hiper. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Ele é suficiente no seu sacrifício, ele é suficiente. Ok? Agora, nós temos também no novo pacto a graça que flui de Cristo, ok? E o que essa graça veio fazer, Lúcio? Essa graça veio elevar o nosso nível de relacionamento com Deus. A vida de Cristo em nós não veio para diminuir o nosso relacionamento, distanciar-nos do relacionamento com Deus. Veio nos aproximar de Deus. E quanto mais próximo de Deus, mais esse Deus vai requerer de nós. Presta atenção. No velho pacto, as pessoas tinham um véu que separava elas de Deus. No novo pacto, esse véu foi rasgado, e ele foi rasgado de alto a baixo, indicando que quem rompeu com a barreira foi Deus, não foi o homem. Ok? E nós não temos mais essa barreira. E a matemática é simples. A quem muito é dado, pouco é cobrado, ou a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, quando oraram o publicano e o fariseu, olha como que o fariseu orou. Obrigado, porque eu não sou como esse publicano, Deus. Eu não traio a minha mulher, eu não roubo o dízimo, eu oro 2 vezes por dia e jejuo 3 vezes por semana. E o fariseu falou, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu não sou nada disso que ele falou, e eu ainda sou umas coisas que ele não pode nem ouvir. Entendeu? Eu sou muito pior do que esse cara imagina. Aí Jesus perguntou aos seus discípulos, quem desceu em paz com Deus? Ok? E os discípulos... obviamente respondeu, os dois, porque a salvação não dependia de mim ou de você aceitar ou não aceitar qualquer coisa, dependia do sacerdote entrar no Santo dos Santos e sair vivo. Se ele saía vivo, Deus tinha perdoado a todo Israel, ok? Era coletiva, não era individual. Mas naquele dia Jesus disse, eu porém afirmo a vocês que só um saiu de bem com Deus, não 2, só um. E o que saiu foi o que se humilhou, não que se exaltou. Apesar disso, apesar de Jesus ter dito claramente que o fariseu se exaltou na sua santidade, Jesus não ousou dizer que ele estava mentindo. Porque ele não estava mentindo. Ele realmente não traía a mulher, ele realmente orava 2 vezes por dia e jejuava 3 vezes por semana. E ele não roubava o dízimo, ok? Ele não estava mentindo. Jesus não pôde falar, ele está mentindo. Jesus só falou que ele se exaltou na sua santidade. E quem confiar em si mesmo a sua salvação, vai ser envergonhado, vai se perder. Então, quando Jesus olha para essa cena, fica fácil entender por que Jesus quer elevar o nível de relacionamento. Porque ele pensa o seguinte, se um homem que não tem um Espírito Santo consegue não trair a mulher, não roubar o dízimo, orar 2 vezes por dia, jejuar 3 vezes por semana, você que tem o Espírito Santo, para quem eu estou dando o meu próprio Espírito, de você eu quero mais. Então a graça, Lúcia, ela não requer menos do homem, ela requer mais. A graça, ela nos tirou de debaixo da lei e nos colocou sobre a lei. Ok? Por quê? Porque qual é a razão da lei? Gálatas 3,19 vai dizer o seguinte, a lei existe por causa das transgressões. Ora, transgrediram o que, Lúcio, se não tinha uma lei? A lei vai vir a existir por causa da transgressão. Transgrediram o quê? Transgrediram princípios. Lembre-se, os princípios sempre são maiores do que as leis. Todo estudioso de lei, todo jurista, vai dizer que, como que ele estuda a lei? Para entender ela na sua essência, a lei e o coração da lei, né? O coração da lei. É isso, na sua forma de premissa. Como? Voltando aos princípios, ok? A lei é estabelecida a partir da quebra de um princípio. Quando se quebra um princípio, faz necessário uma lei, ok? Então você vai ver que quanto mais caídos estamos, eu nem sei se
se todo mundo que está aí vai conseguir pegar isso que eu vou falar, mas eu vou falar, ok? Solta o código, solta o quanto código. mais caídos estamos, mais regras criamos. Quanto mais regras criamos, mais revelamos o quanto estamos caídos. Ok? Em Gênesis, no capítulo 2, verso 16, Deus disse a Adão para ele não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ok? Gênesis capítulo 2, verso 16, Deus diz para ele não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. No Gênesis capítulo 3, a partir do verso 1, a serpente indaga a mulher acerca do que Deus teria dito. A serpente disse, olha, Eva, o que foi que Deus disse? Que vocês não podem comer das árvores do jardim? E Eva disse, das árvores do jardim comeremos, mas da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comerei, nem nela tocareis, para que não morrais. Primeiro, Deus não falou de árvore do meio. Segundo, Deus não falou sobre tocar. Deus só falou sobre comer. Ok? Exato. Então, a regra de tocar, quem criou foi Eva. Ela já estava tão seduzida pelo fruto que ela criou uma regra que afastasse ela do fruto. Porque a última barreira que nos impede de pecar é a lei. É a regra. Ok? É o último limite. A regra é o último limite. É a fronteira entre o nosso coração e o pecado. Ok? Por isso que fala que a força do pecado é a lei. A força do pecado é a lei. Então, ali é a última fronteira, é o último limiar. Ela já estava caída. Pouca gente vai entender isso aí. Mas quando Eva comeu do fruto, ela não comeu e caiu. Ela caiu, depois comeu. Ninguém cai porque peca. Você peca porque está caído. Primeiro você cai, depois você peca. Okay? Aí já fala que todo aquele que vive na prática do pecado, ele já nem nasceu de novo, esse cara. Agora raciocine comigo. Olha como que é importante. Eva disse, Deus disse, não comereis da árvore do meio, nem tocareis no seu fruto. Ok? Só se averiguar, Gênesis capítulo 2, verso 16, que Deus não falou de árvore do meio. Aliás, a árvore do meio é a árvore da vida. Deus não proibiu de comer. Gênesis capítulo 2, verso 9 diz assim, ó. E fez Deus brotar da terra toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para o alimento, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se a árvore da vida está no meio, a do conhecimento do bem e do mal está do lado. Agora, tudo depende de quem olha. Porque o objeto do seu desejo se torna o centro da sua vida. Então, Eva mudou a geografia do jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal passou a ser o centro para ela. Porque era aquilo que ela desejava. Aquilo que você deseja de forma concupiscente, o que é a concupiscência? A concupiscência é a anomalia do desejo. Ok? O desejo não é um pecado. Deus colocou o desejo em você. E talvez a pessoa olhe para isso e ache estranho. Por exemplo, como que Deus coloca um desejo em mim? Quando ele me diz para fazer ou não fazer. E Deus fez isso de Gênesis a Deuteronômio 613 vezes. Deus deu 365 ordens proibitivas quando ele disse, não, você não fará. Quando ele disse para eu não fazer, ele já criou em mim o desejo de fazer. E 248 porque o proibido é mais gostoso. E 248 vezes, ele disse, faça. Quando ele diz faça, ele já criou em mim o desejo de não fazer. Ok? Porque quem cria o desejo é Deus quando dá a ordem. Por exemplo, quando ele diz não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele já criou no homem o desejo de comer. Ok? Mas o que é um homem caído para Deus? O que é um homem de pé? Um homem caído é um homem que não controla os seus desejos, ou seja, com ausência de domínio próprio. E um homem de pé é o homem que controla os seus desejos, ou seja, com a presença do domínio próprio. Ok? Quando Caim foi rejeitado, que ele se irou, o seu semblante descaiu, Deus apareceu para ele e falou assim, Caim, por que você está irado? Por que descaiu o teu semblante? Não é certo que se você fizer o que é bom, você também vai ser aceito? Observe, Deus não mandou Caim mudar a oferta, Deus mandou Caim mudar de coração. Entendeu? Porque nunca é a oferta o problema é o coração de quem oferta. Exatamente. E aí Deus fala para ele assim, ó, contra ti é o teu desejo. Observe, o meu desejo não trabalha em meu favor, ele trabalha contra mim. Mas cabe a mim, não a Deus. Ó, o teu desejo é contra ti, mas cabe a ti. Não cabe a Deus dominar sobre ele. Então, esse é o sinalizador de que eu estou caído ou estou de pé, quando eu não domino meus desejos. Quando alguém diga assim, eu não consegui me controlar, vou estar caído. Entende? O que é o pecado? O desejo não é o pecado. O que é o pecado? É a anomalia do desejo. O que é a anomalia do desejo? A concupiscência. O que é a concupiscência? Um desejo que eu não posso controlar. Uma paixão desenfreada. Ok? Quem costuma ser muito concupiscente é adolescente, né?
Principalmente quando apaixona, que fala para a mãe, mãe, se eu não ficar com ele eu vou morrer, entendeu? Então, quando não se controla, está caído. Isso faz parte da natureza caída, ok? O Espírito Santo produz um fruto, ok? A Bíblia diz, o fruto do Espírito é no singular. Eu quero aproveitar aqui para aclarar para muito crente que você nunca pode dizer isso no plural. Não são frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. Fruto, a Bíblia colocou no singular por um simples motivo. Uma árvore não pode dar dois frutos. Ou seja, o pé de manga não pode dar abacaxi. O pé de abacaxi não pode dar limão. Ou seja, só tem um Espírito. Então esse Espírito só produz um fruto. Qual é o fruto? O amor. Assim como o pé de manga só produz manga, mas produz coquinha, coração de boi, sabina. Assim também o Espírito só produz um fruto. Qual é o fruto? O amor. Agora, o amor se manifesta em longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Ok? E o domínio próprio é uma das qualidades do amor que nasce de Deus, que nasce do Espírito, que nasce como fruto do Espírito. Ok? Então, esse domínio próprio é o que vai fazer com que o homem entenda quando ele está caído, quando ele está de pé. Isso é para que a gente entenda que tem muita gente pensando que está de pé e está caída. E tem muita gente achando que está caído e está de pé. Então, o coração de Deus julga diferente do nosso coração. Por isso que Deus sempre vai chamar a nossa justiça de trapo de imundície, né? Ele compara a imundície que sai de uma menstruada, ele compara ao sangue pisado que sai de uma menstruada a injustiça do homem. Não serve para nada, quer dizer, é uma coisa asquerosa. Então, a nossa justiça é injustiça, ok? Então, quando a gente olha para isso, você vê uma Eva caída. Por quê? Quando eu digo assim, se eu chegasse lá para o Marcos Brunet, nosso amigo, se é só Marcos, o Lúcio disse que você disse. E se o Marcos não tivesse... e se você não tivesse me dito isso, o que eu estaria fazendo? Fofoca. Mentira. Não, mentira, no mínimo, né? Uma fofoca mentirosa. O Lúcio disse, mas você não me disse. Eu estou mentindo. Exatamente, a fofoca mentirosa. Quando Eva diz para a serpente, Deus disse, ela está mentindo. Exatamente. Deus não disse aquilo. Não, exatamente. Essa foi a interpretação do que Deus falou para ela. Exato. Essa é a ideia de que a Bíblia quer transmitir da imprecisão quanto àquilo que Deus disse, gera morte. Por que a serpente não perguntou para Adão? Adão teria a resposta na ponta da língua. Quando Deus deu a ordem, Eva ainda estava oculta em Adão. Ela não tinha sido formada. Ok? Se a serpente pergunta para Adão, a resposta estava na ponta da língua. Como perguntou para Eva, e por que a serpente atacou a Eva? Porque a serpente percebeu que Eva não sabia exatamente o que Deus tinha dito. E toda vez que o diabo perceber que você não sabe exatamente o que Deus disse, ele vai te atacar. E quando você disser que Deus disse uma coisa que Deus não disse, você está mentindo. E a partir dessa mentira começa o diabo a ter como agir na sua vida. Foi a partir daí que o diabo teve como agir na vida da mulher. O diabo não pôde dizer para a mulher, certamente não morrereis, antes da Eva mentir primeiro. Primeiro Eva mentiu dizendo, Deus disse não coma da árvore do meio e nem toque nela. Deus não falou isso. Só depois a serpente mentiu dizendo, certamente não morrereis. Ou seja, porque a serpente precisa trabalhar com aquilo que você entrega para ela. Exatamente. Okay? É você que está entregando que você não é preciso quanto à palavra de Deus. Que você não é preciso naquilo que Deus diz. Então, essa mulher que vai comer da árvore, ela já está caída. Porque ela já está dizendo que Deus disse coisas que Deus não disse, e mais, ela já está criando barreira entre ela e o fruto, que é o não toque, ok? Lembro quando eu era criança na igreja, que se fazia acampamentos, Lúcio, o pessoal da igreja tinha que empurrar os meninos um para o outro para ver se dava namoro, porque a molecada era tão tímida, e era tão acanhada, e era tão crente, ok? Que as pessoas incentivavam as pessoas a namorar, ok? Hoje em dia, a maioria das igrejas proíbe o namoro. Por quê? Porque o que era o namoro na minha época de criança? As pessoas iam para o cinema, saíam para comer pipoca, saíam juntas, se beijavam, ok? Isso era namoro. E agora, estabelecemos sistemas, eu não estou falando que é ruim ou bom, cada geração tem a sua necessidade, ok? Mas quando nós estabelecemos um sistema que a pessoa não pode namorar,
e ela não pode mais beijar, não mão. pode mais ir para o cinema sozinha. O que eu estou dizendo? Essa pessoa está mais caída hoje do que há 25 anos atrás, há 30 anos atrás, ok? Porque há 30 anos atrás um cara conseguia dar um beijo numa mulher e chegar com ela virgem no casamento. Você está dizendo que 25, 30 anos depois eles não conseguem permanecer virgens e dar um beijo, ok? Então é isso, você está dizendo que está mais caído. Então você vai criando regras para impedir que a pessoa caia. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 3, verso 6, que Eva viu que a árvore era agradável. Primeiro Eva viu que a árvore era boa para comer. Ou seja, agrada o paladar, agrada o seu corpo físico. Ou seja, ela se sentiu carnalmente atraída pelo fruto. Ela sentiu o seu corpo atraído para aquilo. Aquilo agrada o paladar dela, agrada a vida da carne. Ok? Ela viu que que o fruto era agradável aos olhos. Ou seja, os olhos são a porta de entrada para a alma. Seduzida ela foi também na alma. Ou seja, o fruto não era com o aspecto de um kiwi. Quem olha para um kiwi não quer comer. Ok? Porque o aspecto por fora é feio, não seduz a sua alma. Ok? Mas se abrir, quando você vê aquele verde bonito por dentro, aí te seduz a alma. Então aquele fruto tinha um aspecto bonito, porque seduziu a alma dela. E ela viu também que o fruto era desejável para dar conhecimento. E aí está a soberba da vida, ou seja, a corrupção do espírito. Até lá em 1 João, no capítulo 2, verso 15, vai dizer: não ameis o mundo nem aquilo que no mundo há, porque tudo que está no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, o desejo incontrolável da carne, a concupiscência dos olhos, o desejo incontrolável da alma e a soberba da vida não vem de Deus. Uau. É do mundo. E o mundo passa. E as suas concupiscências também. É a parte da identidade caída do homem, né? O mundo passa e as suas concupiscências também. O mundo passa e todos os desejos que você não conseguiu controlar também vão passar. Ok? Você vai envelhecer. Tudo isso vai passar. Esse desejo por álcool vai passar, o desejo pela droga vai passar, o desejo por urgias sexuais vai passar, todos esses desejos que você fala que hoje você não consegue controlar, né, a ganância financeira, tudo vai passar, o mundo passa, ok? Mas a palavra de Deus não passa. Mas aqueles que estão firmados no Senhor, esses vão permanecer para sempre, ok? A palavra permanece para sempre, os que estão firmados no Senhor permanecem para sempre. Então, Lúcio, só para a gente entender o conceito, né, de onde eu quero chegar com tudo isso, exato, é que quando se faz uma lei, quando alguém quebra um princípio, se Caim não tivesse matado Abel, Deus não ia precisar escrever não assassinarás, né? Porque nos 10 mandamentos não está escrito não matarás, no original está escrito não assassinarás, não matar com dolo alguém que não possa se defender. É diferente, ok? Porque as pessoas falam, Deus fala que não pode matar, depois manda matar. Isso é erro de tradução. Deus diz para não assassinar. Deus não falou não matar, ok? Uhum. Tem vezes que é necessário matar. Aliás, Deus diz que se alguém tentar defesa, por exemplo. Deus diz que se alguém tentar contra a tua casa e a tua família e você não defender a sua casa, você é pior que o ímpio, ok? Então você tem que defender a sua casa com a sua própria vida. Aliás, Deus diz, Paulo vai escrever que o homem deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a vida por ela. E aquilo ali, ele não está falando de uma forma só metafórica. Ele está falando que se você precisar morrer por ela, tem que morrer mesmo, mano. No caso de um assalto, você ou ela, vai você. Ela vai ter a fuga, ela vai ter o escape para você, vai se entregar por ela. É isso, né? Eu sei que tem marido que corre primeiro. Entendeu? Pode levar. Mas não é o que a Bíblia ensina. Ok? Então, qual é a razão da lei? Ela foi promulgada por causa da transgressão. Até que viesse aquele a quem as promessas tinham sido feitas. Ou seja, até que viesse Cristo. Por quê? Porque Cristo me tira de debaixo da lei e me devolve os princípios. Os fariseus perguntaram para ele, Jesus, é o seguinte, é lícito um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Eles vieram questioná-lo acerca da lei. Aí Jesus devolveu eles aos princípios. Olha o que Jesus disse, não tem deslido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher e disse, por essa causa deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne, portanto aquilo que Deus ajuntou não separa o homem. Aí os caras falaram, Jesus acabou de pôr eles do princípio, olha eles voltando para a lei. Mas Moisés mandou dar carta de divórcio. Ou seja, eu estou te colocando sobre a lei, debaixo de princípio, você quer voltar para debaixo da lei. Então, quando é que eu volto para a lei? Não é quando eu ponho um quipá na cabeça, não é quando eu toco um chofar, não é quando eu pego uma bandeira de Israel, isso não é voltar para a lei. Quando que eu volto para a lei? Quando eu quebro princípios. Todo aquele que quebra princípios se põe de novo debaixo do jugo da lei. Ou seja, eu sou de Cristo,
por princípio, eu não adultero. Então essa lei se torna obsoleta para mim. Por quê? Por que você vai fazer uma lei? Não adulterarás para alguém porque, por princípio, não vai fazer isso. Ok? Exatamente, eu mudei o meu desejo, o meu gosto, não é? Exato, por princípio eu sou de Cristo. Por princípio eu não traio minha mulher. Então essa lei, para mim, ela se torna obsoleta, desnecessária. Entendeu? Ela vai caducar para mim porque não faz sentido para mim. Ok? Mas se um dia eu olhar para uma mulher, ok? E tiver um desejo de trair a minha esposa, o que vai me barrar? A lei que diz não adulterarás. Ok? Então, a lei é a última barreira. Eu vou me colocar de volta debaixo do jugo dela e ela é a última barreira para o pecado. Se eu Só não que respeitar... Jesus, ele coloca acima, ele fala assim, se você olhar para a mulher com intenção impura, você já adulterou. Bom, então isso é o princípio, né? Quando Jesus diz assim, ó, disseram os antigos, não adulterará. Ele está endossando o que eles disseram. Se ele não endossasse, ele não repetiria. Então o que ele está dizendo é, continue fazendo exatamente o que eles te disseram. Mas o que é o adultério? O adultério é o coito, é a cópula. Se não há coito, se não há cópula, não há adultério. Então se um homem na lei dissesse para uma outra mulher, eu estou perdidamente apaixonado por você, ele não estava cometendo pecado nenhum. Ok? Porque não existia pecado emocional, sentimental, de envolvimento sentimental, emocional. O pecado era o coito. Por isso que era tão difícil provar um adultério. Lembra que aquela mulher que foi levada a Jesus, apanhada em adultério, ela foi apanhada em flagrante adultério. Porque tinha que estar fazendo para você entender que tem um adultério. Senão você não conseguiria provar. Ela estava no coito. Ok? Então, se não há coito, não há adultério. Aí Jesus diz, disseram os antigos, não adulterará. Continue fazendo isso. Eu, porém, acrescento. Então, ele está elevando o nível de relacionamento. O que ele está pensando? Se o cara que não tem o Espírito Santo, ele consegue não trair a mulher, você que tem não pode nem pensar. Aí ele acrescenta dizendo, se um homem olhar para uma mulher com a intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Então, ele não tornou a coisa mais fácil para mim. Ele tornou a coisa muito mais difícil, né? Para um homem comum. Muito mais difícil. Porque é mais fácil ou mais difícil não pecar contra a lei? Antes eu não podia ter a relação. Agora eu não posso nem me imaginar nessa relação. Ok? Então ele tornou a coisa mais difícil. Agora, quem está cheio do Espírito Santo e com a sua alma saturada desse Espírito, porque Deus, o que o crente não quer entender, Lúcio, que quando Deus vem habitar em mim, ele não vem habitar na minha totalidade, ele vem habitar no meu espírito. A minha alma continua sendo a alma do Eduardo com a natureza caída. E o meu corpo continua tendo os mesmos desejos e nele continua habitando o poder do pecado. Por isso que Paulo falou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ok? Mas aí, 1 Tessalonicenses 5, 23 fala para você apresentar espírito, alma e corpo irrepreensível ao Senhor. Ou seja, você vai ter que educar a tua alma, vai ter que ser você vai ter que entrar num processo. Porque quando Deus vem habitar em nós, ele vem habitar no nosso espírito. E esse espírito nosso se une com o Espírito de Deus e ele se torna um mesmo espírito com Deus. E esse Espírito de Deus vai expandir dentro de mim, tomando lugar na minha alma, matando a minha natureza caída, até que eu possa dizer, já não vivo eu, Cristo vive em mim. Então a ideia de eu me diminuo, ele cresça, é errada. Porque essa mensagem é de João Batista. A mensagem de Jesus Cristo é morte. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e venha. A cruz fala de morte, não fala de se diminuir. Isso é a mesma coisa, aleluia. Não, porque nós estamos confundindo a mensagem de João Batista com a mensagem de Cristo. Eu não vim seguir a mensagem de João Batista, eu sigo a mensagem de Jesus Cristo. É isso aí. Se João Batista pregar a mensagem de Jesus Cristo, eu vou viver o que ele fala. Mas como ele não pregou, eu vou viver o que Paulo diz. Eu fico imaginando Paulo dizendo, já diminui eu, Cristo já cresceu. Não, ele não disse isso, ele diz, já não vivo eu, porque o meu ego não tem que viver. Esse espírito que entrou no meu espírito, ele tem que expandir dentro da minha alma, até matar a minha natureza carnal, natural, até morrer o Eduardo natural, e nascer, crescer o Eduardo espiritual, que tem o Espírito de Deus, e isso vai tomar conta também do meu corpo, né? Porque se eu conseguir essa saturação na minha alma, imagine como se fosse piscinas naturais que estivessem sendo cheias de água,
Então a primeira piscina é o espírito. Quando ela é cheia, transborda na segunda piscina, que é a alma. Quando é cheia, transborda na terceira, que é o corpo. Então, por que nós sempre ficamos tentando acusar o evangelho dizendo, por que eu estou doente se eu sou cristão? É simples. Nós ficamos enfermos porque o transbordar do espírito ainda não alcançou nosso corpo. Porque o dia que alcançar, as enfermidades serão destruídas pela vida de Deus no nosso corpo. É simples assim. É simples assim. E é isso que eu penso sobre a hipergraça. Agora, eu preciso dizer uma coisa também que precisa ser dita. O evangelho de Cristo não precisa de defesa humana. Jesus Cristo falou assim... Eu sou totalmente contra esse negócio de apologética, de você ficar... Jesus não precisa de advogado. E não só isso, nós estamos passando do limite da apologética. Nós estamos vivendo um momento em que estão se formando milícias da fé, justiceiros de Cristo. Ok? Esse povo, esse pessoal, essas milícias da fé, esses justiceiros de Cristo, são homens carnais. Okay? E fica se degladiando na internet, na frente de todo mundo. E não só na internet, dentro das nossas próprias igrejas, dentro da nossa comunidade, às vezes dentro da nossa família. Ok? Alguém que sem ver a trave que está nos seus olhos, ok? Quer matar alguém para poder remover um cisco que está no olho do outro. Porque antigamente, na época de Jesus, ele disse, né, por que você tendo uma trave no seu olho quer remover um cisco no olho do seu irmão? E isso, com ele vivo. Agora é o seguinte, o cara para remover o cisco quer matar. Mas, pastor, não tem um pouco do espírito da política nisso, não? Porque a política é a arte da oposição. Então, eu pego uma pessoa que está falando uma coisa, eu vou para a internet, eu critico essa pessoa. Na verdade, eu critico ela não é porque eu estou querendo ajudar outras pessoas, é porque eu quero poder. Então, é uma crítica para aparecer. Então, o cara fica investigando o que acontece na internet para poder soltar o próximo post, para ser o cara que aparece, que está criticando na frente de todo mundo, e isso dá ibope. Essa é uma definição deturpada da palavra política, e a política eclesiástica do mundo gospel, que está intrínseca em cada um dos ministros do evangelho nessa nação, ela é totalmente contrária à definição grega, de política. Porque quem é o político, no termo grego, na etimologia da palavra? Poli, cidade, político, é aquele que se preocupa com a cidade, que se preocupa com a comunidade, que se preocupa com o todo, que não só pensa nele, que pensa primeiro em todos, no bem-estar de todos, que pensa primeiro na saúde de todos, depois ele pensa nele. O político é o contrário do idiota, que também vem do grego, e quer dizer aquele que preocupa só com o seu umbigo, né? Porque hoje para nós, a palavra idiota tomou o sentido de gente burro, tolo, tonto, ok? Mas a palavra idiota vem do grego, quer dizer aquele que preocupa só consigo mesmo. Então os nossos políticos se tornaram idiotas, porque eles só preocupam com o umbigo deles. Não pensam no bem geral, no bem da comunidade. Essa é a verdade, ok? Essa é a verdade. E essa palavra política, dentro do meio eclesiástico, traz e desperta os mais asquerosos adjetivos, ok? E as piores e mais asquerosas definições. Podre, sujo, baixo, ok? Mesquinho. Então, é uma coisa da qual nós não queremos fazer parte. Mas isso é dado por quê? Por homens religiosos, não por homens espirituais. Lembrando que a religião é a repetição de processos que nunca dão resultado, que você só faz porque quando você chegou já era assim. Então te enquadraram em um sistema religioso, você se tornou um religioso e nem sabe disso. Porque a religião é a repetição de processos que nunca dão resultado, mas que você segue fazendo porque quando você chegou já era daquele jeito. E o que é a espiritualidade? A espiritualidade é o contrário disso. A espiritualidade é a exponencialidade do crescimento da vida de Deus em mim. Entendeu? Um homem espiritual é totalmente diferente de um homem religioso. Porque um homem religioso, ele tem uma mente subalterna, ok? Subalterna a processos religiosos, a processos impostos
por líderes religiosos. Mas um homem espiritual, ele consegue pensar, ele consegue ter liberdade de pensar, ele consegue interpretar textos. Ele não é um querigmopata. Né? Querigma é a palavra grega para arauto, né? Atalaia, mensageiro, pregador. Então ele sofre de querigmopatia. A querigmopatia que seria essa doença que faz do cara dependente de pregação de púlpito. Ele não consegue ler a Bíblia sozinho. Ele não consegue pensar. Ele não consegue pensar. A mente dele sempre está cativa e subalterna àquela pregação que vem do púlpito, que nem sempre, ok? É a Bíblia sendo pensada, refletida, ok? Mas quase sempre é a Bíblia sendo usada como ferramenta de manipulação de mentes escravizadas pelo sistema religioso. Essa é a verdade. Pastor, religião não seria aquilo que eu faço para Deus e a vida espiritual, o reino de Deus, aquilo que Deus fez por nós, né? A religião é centrada no fazer, no executar. Por isso que o cara ele fica escravo de pregar no púlpito. Exatamente, Lúcio. Também essa é uma das premissas da religião, né? Ela se baseia no fazer. Você que vê que Marta era uma mulher muito religiosa, né? Quando Jesus chegou, ela começou a fazer. Mas foi Maria que foi lembrada, né? Porque Maria era espiritual. Ela se sentou aos pés de Jesus. Então, aqueles que se firmam no fazer são extremamente religiosos, ok? E a religião é a maior praga de todo o universo. Todos os tempos da história, você vai ver a religião sendo objeto de mortes, de massacres, de brigas, de contendas, de guerras, né? De roubos, de roubos, né? Aliás, por muitos e muitos anos, né? Teve uma igreja que, alegando caridade, roubou o mundo inteiro, né? Encheu seus cofres, entende? Alegando cuidado com os pobres e com as viúvas. Eu fico sempre receoso, porque nós não temos a teologia da prosperidade no Brasil, que passou um pouco dos limites, porque a prosperidade é bíblica, isso é incontestável. Mas nós temos esse pessoal que prega a teologia da prosperidade que abusou da verdade, né? Só que o fato de alguém abusar da verdade não torna a verdade mentira. A prosperidade é uma verdade bíblica, entendeu? E prosperidade não está ligada a dinheiro. Quem vê a prosperidade como dinheiro está caído e não percebeu, ok? Então, prosperidade é você avançar em tudo que você faz, porque Deus é contigo. Porque o Espírito de Deus está em você. Em tudo. Porque o Espírito, pela presença do Espírito Santo, não é nem pela sua capacidade, não é nem pela sua capacidade humana, porque isso não é um evangelho humanista centrado no homem, ok? Isso é o poder de Deus através da nossa vida, se manifestando para glorificar o nome de Cristo, ok? Então, isso aí é... Mas vem um pessoal pregando uma antiteologia da prosperidade, mas o intuito deles é ganhar dinheiro. O intuito deles é vender camiseta, o intuito deles é vender pulseira, o intuito deles é vender boné, o intuito deles é vender livro, o intuito deles é vender Bíblia. Então, esquerda evangélica, pastor. Eu critico quem está no poder. É um comércio. Poder. Exato. É um comércio esquerdista eclesiástico. Ou seja, é um comércio, é uma pregação hipócrita, falsa e mais danosa do que a pregação da prosperidade. Porque a pregação da prosperidade, que eles abusam fazendo você acreditar. Talvez o cara foi ali manipulado, mas o princípio era creia, 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 ok? E essa outra não. Essa outra não, não crê em nada, não crê em ninguém, porque tá todo mundo roubando, mas eu quero mesmo é vender. Vem comigo, né? Vem comigo, vem para minha lista de e-mail, vem para o meu mail, né? Vem para minha esteira de produtos aqui, né? Vem aqui pro meu, vem para minha lista de leads, né? Vem pro meu leads aqui, vem, né? Exato, vem aqui pro meu leads, né? Vem para minha lista de e-mails, é isso que eles querem, ok? E aí, meu irmão, é e-mail disparado todo dia, vende uma coisa, vende outra, vende uma coisa, vende outra. Mas olha bem, então nós temos que tomar cuidado. Tem gente séria que se opõe aos excessos? Tem muita gente séria que se opõe aos excessos. Mas tem muito aproveitador que pega carona nos movimentos evangélicos da nossa nação brasileira para tirar proveito financeiro, e as pessoas não se atentam para isso. Então, eu creio mais no cara que fala para mim, eu vou te vender um curso, do que aquele que fala, não, a gente não mexe com dinheiro, no final vende do mesmo jeito. Poxa! Pô, vou falar igual o pastor Silas Malafaia, vai ver se eu estou na esquina, irmão.
É o artista que antigamente, profético, criticava aquilo que era cachê, mas pede uma oferta para o pastor. E não, uma oferta alçada. Tem uns pregadores, uns cantores que dizem que não cobra para pregar, mas a oferta mínima é 10 conto. Aí, meu amigo, aí eu também não preciso cobrar, não. Aí eu vou também pela oferta e dá 10 conto para mim que eu vou onde você quiser. E me manda para a China, que eu vou lá pregar no meio do coronavírus por 10 mil. Entendeu? Então, eu não cobro, mas também não vou. Se você não me ofertar, eu não vou. O que é isso? É cobrar, irmão. Isso é cobrar, ué. Se o pré-requisito para você ir é a oferta que você vai ganhar, você está cobrando, ok? E o pior de tudo, não é isso. A maioria dos pastores de igreja ficam batendo nos itinerantes, dizendo que o itinerante cobra. Eu fico me perguntando se esse pastor não tem salário. Só porque um cobra por dia e o outro cobra por mês, quer dizer que não está cobrando? Irmão, presta atenção. É muita hipocrisia, né, pastor? É certo que quem prega o evangelho viva dele. Ponto. Cada um dentro da sua capacidade, vai gerar a riqueza e tudo aquilo dentro da capacidade que Deus deu. Porque nós conhecemos um monte de pastores. Você é prova e testemunha comigo que 99,9% desses pastores passam por lutas financeiras diárias. Não é uma vez no ano, é diário. Todo dia o cara tem que matar um leão. E você tem aí menos de 0,1% aí dos caras que fica nadando em dinheiro, e o povo coloca todo mundo no mesmo saco, irmão. Exatamente. Entendeu? Quer dizer, quantos Neymar tem no mundo, quantos Cristiano Ronaldo tem no mundo, vai ver quantos jogadores de bola tem ganhando pouco, você vai entender que os craques que ganham... Então, se o cara é um craque na nossa fé também, que ele ganhe dentro da proporção da sua capacidade. Eu não tenho nada, eu não tenho inveja, eu não tenho ciúme, pelo contrário, eu admiro, e se puder aprender com eles, eu aprendo, porque se esses caras construíram alguma coisa, não é porque são bobos, porque chegaram em algum lugar, não é porque são bobos, ninguém chega em lugar nenhum à toa, a não ser esses herdeiros ministeriais, né? Porque nós temos no Brasil uma geração de herdeiros, né? É nego que herdou 50 igrejas, é nego que herdou 90 igrejas, é nego que herdou 100 igrejas, que ainda quer pagar lição de moral em quem começou do zero e conseguiu lugar. Você não dá. Irmão, esses caras, eles ficam criticando quem vai crescendo devagar. Presta atenção, irmão. E um cara desse, que nasceu na casa de um pai crente, que já era pastor, que tem uma denominação, com não sei quantas mil igrejas dizimando, ofertando. Se esse cara der errado, irmão, o cara tem que ser muito burro, né? Não, esse cara der errado, você tem que falar para ele o seguinte, meu irmão, você é o seguinte, você correu sozinho, chegou em segundo. Entendeu? Esse cara não tem direito de dar errado. Eu que comecei do zero, que vendia picolé, cuidava de carro na rua para ganhar um trocado, ok? Que engraxava sapato, que a minha mãe era pobre, que não conhecia meu pai até fazer 32 anos. Eu tenho o direito de não dar certo, de não construir nada que seja relevante. Esses caras não têm direito disso não, irmão. Deixa eu herdar 90 igrejas, você ia ver o estrago que eu ia fazer nesse Brasil, irmão. Entendeu? Se eu um Zé Mané que vim do nada e já me tornei relativamente relevante para aqueles que me seguem, ou para aqueles que me acompanham, para aqueles que gostam de assistir minhas mensagens, tente imaginar se eu tivesse herdado 90 igrejas, se eu tivesse tido capacidade de ter ido estudar nas boas escolas de teologia que tem pelo mundo todo. Porque os pais desses caras aí, desses herdeiros dos tronos, o que eles fizeram? Mandaram o nego estudar nos Estados Unidos, mandaram estudar na Inglaterra, mandaram estudar na Alemanha, gastaram um rio de dinheiro. Ou seja, para o cara chegar lá, fazer uma pregação lá com um esboçozinho assim, gastar 25 minutos e dizer para mim, você não consegue pregar em 25 minutos? Tem que conseguir. Eu não consigo pregar em 25 minutos, irmão, porque eu não fui para seminário para aprender a fazer sermão enlatado. Eu aprendi lendo isso aqui, foi orando, foi chorando, foi dobrando meu joelho. Isso custou tempo, então eu não quero dar isso aí de qualquer jeito, não. Se alguém quiser me ouvir, que tenha tempo. Para estudar a Bíblia, Lúcio. Para estudar a Bíblia, você precisa ter 3 coisas, pelo menos. Primeiro, desejo. Um desejo apaixonado, ardente de aprender. Segundo, tempo. Terceiro, paciência. Você não aprende Bíblia, não. Eu passo anos estudando um conceito, aí eu vou e falo do conceito. Aí o cara quer questionar, eu quero aprender o conceito em 2 dias. Pera, irmão, me acompanha, vem comigo. Vem aqui, pastor, eu tenho o desejo de ensinar, mas não é da noite para o dia que as pessoas vão aprender. Pastor, mas como é que fica aí? Porque assim, gente que vem com neurociência, fala que as pessoas não conseguem se concentrar,
30 minutos, essa geração está desconcentrada, você não pode pregar muito tempo, porque elas se desconectam. E como é que você fala em relação a isso? É só me mostrar os estudos científicos. É só me mostrar. Porque isso aí é a maneira que você está ensinando e treinando as pessoas para elas serem. Então você treina a igreja para ouvir uma mensagem de 30 minutos, depois vem alguém pregar 1 hora, os caras querem morrer. Agora ensina esse povo a ouvir Bíblia. E você vai ver se eles não ficam. Eu vou dar aula, Lúcio, eu já passei 3 horas dando aula, e de querer parar, o povo não querer ir embora. Simples, a mente dos caras não está amassada por um sistema religioso. Você quer que eu te fale por quê? Você quer que eu te fale por que as mensagens dessas igrejas duram 30 minutos? Quer ouvir? Porque não tem conteúdo. Não é só isso, não. Às vezes até tem conteúdo. Tem muitos deles que são capacitadíssimos. Mas posso falar o que é? É porque eles aprenderam que a missa está lotada porque dura 1 hora. É isso. Quanto mais rápido o culto, mais gente. Igreja que o culto é demorado não está lotada. Igreja que o culto é rápido, dinâmico, você entra nem vê acabar, está sempre cheia. Então, o que o cara quer é igreja cheia e não gente transformada. Entende? Eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer para a igreja ficar cheia. Entendeu? O que justifica é isso. Por que você já foi numa missa, Lúcio? Já foi na missa, não foi? Fala para mim que 15 minutos lá dentro não parece 1 hora. Mano, você quer morrer lá dentro. Agora tem essas missas, as missas da renovação carismática, que aí sim, a missa pode durar 3 horas. Tem louvor, né? Coisa, né? Pode durar 3 horas que ninguém quer ir embora. Mas aquela missa daquele padre tradicional, fundamentalista, ninguém aguenta aquilo, 15 minutos parece 1 hora. Mas por que o povo vai? Porque sabe que só dura 1 hora. Bateu o relógio lá, vai todo mundo embora, irmão. Levanta e vai embora. Entendeu? Porque o padre não acredita. Então o que os pastores evangélicos entenderam? Que isso funciona. Se o culto for rápido, lota a igreja. Entende? Então fazemos tudo rápido. E aí nós não damos tempo para falar. Por quê? Porque o povo gosta da música. Então é meia hora de música, 25 minutos de palavra, o resto é para aviso e tchau, até o próximo culto. E aí a igreja entope de gente. Faz isso e você entope qualquer igreja. Entendeu? Culto rápido, dinâmico. Fast food. Onde não tem, o cara não fica enrolando para falar, você chega lá, isso aqui, você grita Big Mac. Você já foi lá no McDonald's lá, quando tem fila? Quando que a mulher te atende? O que você quer? Irmão, se você não falar o número 5, vai que ela fala, dá licença, deixa o outro. Ok? Porque é assim, irmão. É assim, entendeu? Nós estamos com uma igreja, eu vou falar, tá, Lúcio? Pode falar. A igreja está customizada ao gosto do cliente. É Laodiceia, pastor, não é? Laodiceia, igreja feita para o povo. Exato. Customizada. Sabe quando você vai comprar um carro que você customiza ele? Você sai de lá com o carro do seu sonho, do seu gosto. Nós estamos customizando as igrejas ao gosto do cliente. Não funciona assim. Me mostra um artigo científico aí que diga que as pessoas não têm. Então, você ia para a escola e ficava quanto tempo lá? Hein? Eu ia para a escola e ficava a manhã inteira naquilo. 4, 5 entendeu? horas, sei lá. Cada hora entrava uma palestra, uma aula de 50 minutos. Entende? Então, se um pregador souber quebrar a rotina da sua mensagem a cada 50 minutos, está provado que o povo vai ficar escutando. Bom, dessa tecnologia disruptiva que a igreja está aprendendo. É daí mesmo que vem. Mas o mundo está entrando dentro da igreja, pastor. A gente está se amoldando ao mundo. Ô, Lúcio, a igreja sempre está um passo atrás na questão de conhecimento, tecnologia, inovação. A igreja está entrando nessa área da inteligência emocional, como eu estava falando, quando todos os estudiosos, os mais renomados e as maiores autoridades do mundo, ok? Estão dizendo que a inteligência emocional não existe e não faz bem para a saúde emocional. Por quê? A inteligência emocional te ensina o quê? Que se alguém fizer alguma coisa que vai te deixar irado, o que você tem que fazer? Não se ire, fique calmo, se controle, ok? E eu vou matar essa reação que é natural do indivíduo.
É natural do indivíduo ter sentimento de raiva, de fúria. Irmão, Jesus se revoltou no espírito, quem é você? Jesus fez uma zorrada que saiu batendo nos outros aí. Quem é você para não ter um momento de fúria? Então presta atenção. O pessoal caiu matando no Papa lá, que ele deu tapa na mão da... Mas, meu irmão, é um ser humano. Só tem dois tipos de gente, Luz, que não tem sentimentos. Os mortos e os psicopatas. Exatamente. Então, presta atenção, a nossa fé está cheia de psicopata que te odiando ri na sua cara. Isso é psicopatia. O cara treinou tanto nessa ideia da inteligência emocional que ele criou um personagem, não é real. Meu Deus. Ok? Ele vive no mundo, quase no mundo do borderline. Ok? Ele vive quase no mundo do borderline. Então, presta atenção, não é real, é só uma capa. É só uma... Então Jesus chamava os fariseus de atores, hipócritas. O que eles estão dizendo? O que eles estão dizendo aí? Os estudiosos, as autoridades no assunto. Tem um professor de Harvard, né, que ensina a felicidade, chama Tal Ben-Shahar. Né? Tal Ben-Shahar. Já deu para ver que é judeu, ok? Mas é um norte-americano, professor de Harvard, que ele escreveu um livro. Por exemplo, ele estava explicando, isso aqui é cientificamente, viu, Lúcio? Como que o estresse pode ser uma bênção? O estresse cria... Pessoas que não passam por estresse são pessoas extremamente frágeis, não resilientes, não perseverantes, não resilientes, ok? São pessoas... A geração de hoje, pastor. São pessoas que extremamente fáceis de magoar, de guardar rancor, de guardar mágoa. Presta atenção. O que acontece? Estressou, põe para fora. Ok? Vai durar aqueles 5 minutos. Irai-vos, mas não pequeis. Vai durar aqueles 5, 10 minutos de indisposição, mas vamos sair em paz, nós somos irmãos, ok? Resolvidos. Não, aí eu seguro isso e guardo esse rancor por você 2 anos, 3 anos, 5 anos, e o dia que eu te vejo tropeçar, eu vou lá e te empurro para você acabar de cair, porque na verdade eu tô me vingando do dia que eu não pude mirar com você. Para com isso, irmão. Vamos resolver logo. Psicopatia. Entende? Psicopatia. Isso é coisa de gente psicopata. E tem mais. Então, o que o tal Ben-Shahar vai dizer? Que o estresse é uma bênção. Então, quando você estiver num pico de estresse muito alto, para tudo. Para tudo. Tá? E por 1 hora, 1h30, 2 horas, vá andar de bicicleta, vá jogar uma bola, vá cuidar do seu filho, vá assistir televisão, e depois volte para o mesmo problema. Você vai ver que já o seu emocional vai voltar mais resistente, mais forte, porque é igual o músculo. Quando você quer crescer os músculos, o que você faz? Você estressa eles. O que acontece quando você descansa? Eles crescem, eles se fortalecem, eles tomam massa, eles ganham massa. Assim Exatamente. É o seu emocional. Entende? Você não pode viver estressado o tempo todo. Entende? Porque você vai ter um pico e um infarto. Não okay? Deixar o sol se pôr sobre a ira. O estresse alternado, puf. Estresse, descanso. Estresse, descanso. Vai fazer de você uma pessoa mais forte, mais preparada para os problemas, uma pessoa menos dramática. O evangélico está dramático. Né? O pessoal fala, cheio de mimimi. Está dramático, o evangélico está dramático. Você não consegue mais falar nada com um crente que ele se magoa, eles se ofendem por tudo. O cara vai embora da igreja. E outra, o apóstolo Gustavo Lara, que você conhece bem, Opa. Ele sempre me diz uma coisa, ele fala assim, Eduardo, só existe um tipo de pessoa que se ofende. Eu digo qual? Ele fala que não está humilhada. Porque os que se humilham não se ofendem, eles já estão humilhados. Eles já são, sabe quando bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, que eles vão herdar o reino dos céus. Gente humilhada não se ofende. Ou seja, nós estamos tão cheios de nós, do nosso ego, que qualquer coisa é motivo para ofender. Ninguém pode falar mais nada. Ó, eu ensino Bíblia, ok? Eu dou uma resposta para o cara que o cara não quer ouvir, ele se magoa. Quer dizer, para eu ser um bom professor para ele, eu tenho que responder o que ele quer escutar. Mas são os mestres que as pessoas buscam hoje, né? Segundo o seu umbigo, segundo a sua necessidade. Olha como diz. Chegaria um tempo que as pessoas teriam comichões nos ouvidos. Ok? Que só seria afagado quando elas levantassem para si mestres que falem aquilo que afaga os comichões que há nos seus ouvidos.
Eu não nasci para isso, irmão. Eu nasci para falar aquilo que Deus me ensinou sobre a Bíblia. Um dia alguém falou para mim assim, ô pastor, você prega o que você não vive. Isso que você está pregando aí é uma utopia, o cara disse para mim. Nem você, nem ninguém consegue viver isso. Eu falei assim, ó, eu não consigo mesmo, mas vou continuar pregando. Aí ele perguntou para mim, ele falou para mim, por quê? Eu falei, porque eu não prego o que eu vivo, eu prego o que eu tenho que viver. O que eu prego é o que eu, Eduardo, o Lúcio e qualquer um que está me ouvindo tem que se esforçar para viver. Se você vai dar conta ou não, não sei. Essa já é obra do Espírito Santo, essa não é obra do pregador. O pregador só prega, ele não convence ninguém de nada. Ok? Eu não tenho que a gente está baixando o padrão da palavra para se nivelar a experiência. Ao invés de pregar, a gente quer convencer. Quem convence é o Espírito Santo. Exatamente. Né? Nós estamos vivendo o princípio das dores. Nós estamos vivendo exatamente... Mateus 24. Exatamente. Né? Pastor, Exato. só avisar o pessoal que quando caiu a conexão, as perguntas foram para outra live, ficaram lá. Você que escreveu pergunta na outra live, está com a gente aqui, reescreve ela na caixinha que a gente vai estar falando depois no final. Mas vamos lá para Mateus 24. Mateus 24, do 1 ao 14, ok? Vai estar falando sobre o princípio das dores. É o exato momento que nós estamos vivendo. Sem medo de errar, sem pôr nem tirar. Tem muita gente falando aí, gente que a gente respeita e ama, falando, não é o princípio das dores, não, ainda nem começou. Eu estou falando... Posso falar uma coisa? Por mais respeitado que esse cara seja, se ele falar isso, ele nunca leu Bíblia. Porque, de acordo em gênero, número e grau. Isso é uma coisa que estava me indignando. Tem gente que passa a vida inteira lendo fragmentos da Bíblia e acha que leu Bíblia. Entendeu? Tem gente que passa a vida inteira lendo fragmentos da Bíblia e acha que leu Bíblia. Porque ele pega ali os fragmentos que ele precisa para usar para aquilo que ele vai falar. Mas aí as seitas e heresias surgiram assim. Você pega só o que te interessa. Silas Malafaia falava assim, texto fora de contexto gera pretexto. Exato. Então, preste atenção. O verso 14 termina assim, ó. Porque do 15 em diante é outro momento que nós vamos viver no futuro. Ainda não estamos vivendo. Nós estamos vivendo Mateus 24, do 1 ao 14. E o 14 termina assim, ó. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Nós estamos no século 21, Lúcio. Mais de 2000 anos depois da morte de Jesus. 80% das igrejas que eu visito não faz ideia do que é o evangelho do reino. Como é que o fim está perto? Explica para mim. Tem que ter quem pregue. Então, os caras ficam olhando para terremoto, maremoto. Isso não é o fim. Isso não é um sinal do fim. Isso é um sinal do princípio das dores. Das dores, exatamente. O sinal do fim é a pregação do evangelho do reino, tá claro. Esse evangelho do reino será pregado em todo mundo, então virá o fim. Qual que é a dificuldade de entender? Português simples e claro. Vou ler de novo, verso 14. E esse evangelho do reino será pregado em todo mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Presta atenção. É só para testemunho, não é para conversão não, hein? O evangelho do reino não é um evangelho de conversão, não confunda com o evangelho da graça. Se o cara ouvir e não aceitar, já se cumpriu a palavra. Então, da mesma maneira que está distante, pode estar próximo. Porque como nós temos meios de comunicações que você pode espalhar uma notícia para o mundo inteiro em poucos dias, ok? Talvez em uma semana só, todo o mundo possa ouvir o evangelho sobre o evangelho do reino. Não quer dizer que o mundo tem que aceitar. Quer dizer só que o mundo tem que ouvir. Porque é só um testemunho, não é uma conversão. Exato. É só um testemunho de que foi pregado, de que a chance foi dada. Não é que tem que converter o mundo inteiro para Jesus vir. Exato, não é que tem que converter, não. Você tem que pregar a todas as nações. Apesar que quando você pregou o evangelho do reino, os filhos do reino são despertados no Espírito no mesmo instante. Ok? Lúcio, vamos lá para as caixinhas de perguntas? Senão não vai dar tempo da gente responder ninguém. Então, tá Ou você quer falar mais alguma coisa? Não, eu só queria marcar bem assim, a questão, por exemplo, princípio das dores. Porque assim, uma pergunta que as pessoas fazem, ontem eu fiz uma pregação sobre isso,
que as pessoas falam assim, mas pastor, guerra sempre teve, rumor de guerra sempre teve, falso profeta sempre teve, tudo isso sempre teve. E aí eu contei uma história hoje para um grupo de irmãos, fazendo um feedback com algumas pessoas que estavam na palavra. Eu falei para eles uma história de quando eu estava lá na Inglaterra. Deus me deu a graça do Samuel ter nascido na Inglaterra, o Lourenço nasceu aí nos Estados Unidos, né? Exato, o Lourenço nasceu nos Estados Unidos. Uhum. E quando a gente estava lá na Inglaterra, aquele hospital bem inglês, tudo quietinho, calminho, e a minha esposa, bem pentecostal brasileira, começou a gritar, né, na hora do parto. E a mulher foi medir a dilatação, e quando mediu a dilatação falou que era 1. Aí falou assim, meu senhor, o senhor tem que voltar para casa, ainda não está na hora do neném nascer, não. Volta para casa e amanhã o senhor vem. Porque isso daí ainda vai demorar, esse trabalho de parto vai demorar. Eu não obedeci a mulher, era o meu primeiro. Eu fiquei com medo, estava vivendo em outro país, eu ficar sozinho em casa, a ambulância já tinha levado a gente. Eu tomei a decisão de ficar. Não, eu quero ficar no hospital. E aí nisso tinha parto humanizado, eles colocaram a banheira para encher, então estava enchendo a banheira, a minha esposa esperando a banheira encher, ela começou a gritar de novo. Aí a mulher já meio nervosa, né, falou assim, mas minha senhora, por que a senhora está gritando tanto? Eu já medi a senhora aí, alguns minutos atrás estava 1, só que ela menosprezou a natureza. O que aconteceu? Ela foi medir e de repente estava 9 a dilatação. Ela falou, meu Deus, vai nascer, vamos correndo. E saiu correndo, quase que o neném já nasce no caminho. Então, o que acontece? Eu vejo muita gente falando assim, não é princípio das dores, não, isso daí não, ainda vai demorar muito tempo. Quem é você para ficar falando dessa forma? Porque sabe o que vai acontecer? Se a gente der a trombeta, anunciar a trombeta de uma forma que as pessoas não saibam o que está acontecendo, se a gente não for firme, a gente pode estar de forma equivocada. Você prega que não está no princípio das dores, primeiro tecnicamente e teologicamente equivocado, ok? Mas depois também você dá guarita de uma vinda tardia de Cristo no coração de uma geração procrastinadora. Nós somos uma geração de procrastinadores. E você fala que vai demorar, aí pronto, aí que o cara não se resolve na vida mesmo. Ok? E a gente está há tantos anos por causa de uma falta de posicionamento da igreja, não é verdade? Na verdade, há 2000 anos atrás, Jesus disse, eis que veio sem demora. Então, o que tem atrasado tanto isso? Se há 2000 anos atrás era sem demora, tente imaginar o que é hoje. Tente imaginar o que é hoje. Nós estamos, sem sombra de dúvida, vivendo os princípios das dores. Nós tivemos guerras no passado, ok? Mas se você pegar a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e o que nós estamos vivendo hoje como povo, ok? Nós estamos falando de um cenário ainda muito recente. Ok? E nesse cenário iniciou-se o princípio das dores. Ok? E mais forte do que aquelas guerras são hoje os sinais que a natureza tem dado de princípio de dores, porque a terra está gemendo com dores de parto, com ânsia de dar à luz. Ok? Exato. Toda a criação está gemendo. Toda a criação está gemendo. Então, hoje, os sinais são mais fortes do princípio das dores, não do fim. A volta de Jesus se dará em 2 etapas, uma oculta. Ele diz que veio como ladrão, o ladrão não vem visível, o ladrão vem oculto. Uma hora que ninguém espera, ou seja, o ladrão não marca o horário para chegar na sua casa. Jesus não é ladrão, tá? Mas ele está dizendo, eu venho como um ladrão. Ou seja, ele não vai marcar a hora, ele vai vir de repente, vai pegar de surpresa. A pessoa não vai ver. E ele não diz, eu venho como um salteador, que pega de assalto, que toma de assalto. Ele diz, vem como um ladrão. O ladrão, ele comete o furto. O salteador é que assalta, que pega você, que te assusta. Não, é como um furto. Vai levar e você não vai notar. É o mão leve. Exato. Vai levar e você não vai notar que levou. Quando você notar, já não está mais lá. Ok? E depois vem a sua segunda etapa, que é a sua volta pública, nas nuvens, com poder e glória. Todo olho vai ver, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar. E todos os santos serão arrebatados, que estiverem aqui ainda, para o encontro dele nas nuvens. Mas é isso aí. Você pode esperar um tempo mais para isso. Agora é o princípio das dores, e agora mais do que nunca. A igreja precisa estar preparada. Presta atenção. Daniel diz que nos últimos dias
a fome pelo conhecimento se multiplicaria de maneira que os homens não se saciariam dele. Daniel diz também que nos últimos tempos os homens iam correr de um lado para o outro em busca de sabedoria, querendo se tornarem mais sábios. Daniel 12, e o que tem de errado com isso? Buscar sabedoria. Não tem nada de errado. O que está errado é correr de um lado para o outro. Quem corre de um lado para o outro, Lúcio, é porque está perdido. Ou seja, o excesso de informação também é ignorância. Gera confusão. Uma das maiores estratégias de guerra moderna hoje é bombardear uma nação com informação, e o excesso de informação sem organização gera confusão e caos. A falta de informação é ignorância, mas o excesso dela também é. Ok? Porque quando você tem informações que você não pode refletir, que você não consegue aplicar inteligência na informação, porque, ao contrário do que muita gente pensa, conhecimento não é o mesmo que inteligência. O que é conhecimento? Toda a informação que eu adquiri. Por exemplo, eu adquiri a informação de que o Brasil tem 5 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Eu estou chutando aqui, tá? Não estou dando precisa, não. E descubro que a Argentina tem 3 milhões. Isso aí é informação adquirida, conhecimento, ok? O que é inteligência? É quando eu processo essa informação, analiso essa informação e digo, o Brasil é territorialmente maior que a Argentina. Isso é inteligência. E a sabedoria? A sabedoria é o que vem depois, é como eu vou usar esse processamento de dados que a minha inteligência foi capaz de processar. Entendeu? Que aplicação eu vou dar a isso. Que eu posso usar tanto para o bem como para o mal. Quem usa para o mal não é sábio. Ok? E sem falar que os sábios hoje, eles não se parecem sábios, porque eles são roubados o tempo todo. Está aqui, nós lemos com a pastora Naira aqui um texto que mostra que os mestres são roubados nesses últimos dias. Mas olhe bem, como Salomão escreveu, havia uma pequena cidade em que haviam poucos homens, veio um grande rei, sitiou aquela cidade, levantou contra ela grandes trincheiras e a cercou fortemente armado. Havia naquela pequena cidade um homem sábio, porém pobre. Como você consegue imaginar um sábio pobre? Mas talvez ele refletiu tanto que ele tenha entendido como Salomão entendeu. O que Salomão entendeu no Eclesiastes? Ele disse, eu olhei para todas as obras que eu construí, para as grandes construções, para os grandes prédios, para as cidades, para as praças que eu construí. E no final, o que eu entendi? Tudo foi em vão. Porque eu vou morrer, vai ficar tudo aí, e nem controle sobre quem vai controlar isso depois eu vou ter. Tudo foi vaidade. Uau. Ou seja, então, às vezes você é tão sábio que você se desprende de coisas. E quem não tem o mesmo nível de sabedoria não consegue entender. Havia naquela cidade um homem sábio, porém pobre. E olha o que a Bíblia diz, ele livrou a cidade pela sua sabedoria. Então Salomão concluiu inteligentemente. É melhor ter sabedoria que armas de guerra. Se um rei fortemente armado foi vencido por um pobre sábio, ou por um sábio pobre, não um pobre sábio, né? Um sábio pobre, ok? É melhor ter sabedoria que arma de guerra. Se bem, Salomão vai dizer, que as palavras de um pobre não são ouvidas. E sua sabedoria é sempre desprezada. Ou seja, ninguém quer ouvir quem não tem resultado. Os mais inteligentes não são os mais sábios. Os mais inteligentes descobriram isso. O que eles começaram a fazer? Forjar resultado para atrair multidões. Mas nós falamos disso numa outra live. Abre aí as perguntas, vamos lá. Uau, vamos embora, vamos abrir as perguntas aqui. Meu Deus do céu, tá dando filho essas perguntas aqui. Vamos lá, vamos ver o que tem de bom aqui pra gente. Quantos princípios. Você tá vendo aí? Na hora que você clicar nela, eu vou ver. Ah, tá. Eu vou clicar numa aqui pra ti. Falou. Opa! Quantas perguntas. Ó, vou lendo aqui pra ti. Como pregar para um ex-testemunho de Jeová a respeito da Trindade com uma só pessoa? Com conhecimento bíblico e habilidade com a palavra de quem estudou. Fácil. Amém. Fácil. Porque tem gente despreparada que quer pregar. Se você não está preparado, não pregue. Chame alguém que está preparado para pregar. Fale de Jesus até onde você dá conta, irmão.
Quando você vê que você não está preparado para falar de doutrina, chame alguém que está preparado. Qual que é o problema? Eu não tenho dificuldade nenhuma de dizer que eu não sei uma coisa que eu não sei, mas posso chamar alguém que sabe. Pode salvo não subir se não seguir alguns pré-requisitos? Ele está falando de salvação, né? É uma pergunta muito genérica, tão pouco objetiva, nada técnica, mas vamos lá, vou tentar adivinhar o que ele está querendo dizer. Olha, será que ele está querendo dizer que uma pessoa que não vive uma vida de santidade pode não ser arrebatada? Eu acho que deve ser isso aí. Não subir é arrebatado, deve ser. Então, presta atenção, não ser arrebatado é impossível. Todos vão ser arrebatados se são salvos, independente da sua má conduta. Agora, ele pode não ser raptado antes da tribulação, porque antes da tribulação tem um rapto. Entende? E isso é só para os crentes que são fiéis. Os que não são fiéis vão penar aí, se sobreviverem, né? Esse fim será após o arrebatamento e a tribulação? Pergunta. Não, o fim vai ser depois do milênio, né? Que é o fim de tudo, Gog e Magog. Agora, para alguns, o fim já é a volta de Jesus, né? Para a maioria. Pastor, essa teoria aí que Gog e Magog, China e Rússia, o que você acha disso? Eu acho que isso é bobagem. Mas vamos lá. Aqui, ó, uma pergunta. Olha só essa daqui. Por que a oferta de Caim não foi aceita? Tem um motivo apresentado na Bíblia? É claro, o motivo lá é claro. Caim não foi inteiro e Deus não quer ninguém pelas metades. É assim de simples. Entende? Deus não mandou Caim mudar a oferta. Essa é a prova que não tinha nenhum problema na oferta. Deus mandou ele mudar de comportamento. O que prova que o problema era o coração. Não adianta eu dar coisas para Deus e não dar meu coração, irmão. Perfeito, pastor. Perfeito. Espera aqui. Qual é o evangelho do reino? Pergunta. O evangelho do reino é o evangelho que Jesus pregou. Ok? Jesus pregou o evangelho do reino. Mateus 4,17 diz o seguinte: e começou Jesus a pregar o evangelho do reino. Ok? O que o evangelho do reino prega? Que agora que você é salvo, iniciou uma carreira rumo ao galardão, a uma recompensa. Como? Vivendo e fazendo a vontade de Deus. Qual que é a parte mais difícil de reinar com Cristo? De ser chamado para a família real. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Né? Qual que é a parte mais difícil de ser escolhido para ser membro da família real? Viver a vontade de Deus. Jesus, sendo homem, no jardim de Getsêmani, mostrou a sua humanidade dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, falando a respeito da morte que ele deveria morrer, que era a morte de cruz, que era tão lenta, tão dolorosa, que ele falou: Pai, se possível, me livra disso, mas não seja feita a minha, seja feita a tua vontade. E é assim que eu conquisto o reino, deixando a minha vontade para viver a vontade de Deus. Viu essa daí? O evangelho do reino não será pregado. Claro que vai ser pregado aos 144 mil. Não, ele está falando pelos 144 mil. É o que ele está falando. Não, os 144 mil... Primeiro, 144 mil é um número simbólico. Ele só apresenta a completude e é múltiplo de 12. Mas olhe bem, preste atenção. Os 144 mil de Apocalipse capítulo 7, ok? É um povo. 144 mil de Apocalipse capítulo 14 é outro povo. No capítulo 7 é os judeus, no capítulo 14 é a igreja. Vai lá. Não, essa aqui não. Essa já foi, eu acho. Como explicar para o testemunha de Jeová que existe inferno? É que essa daí você explicou, foi pregando... Rapaz, estou tentando clicar numa pergunta aqui e não vai. Por que Judas não teve uma passagem na Bíblia? Não entendi. Também não entendi. Eu cliquei nessa daí. Peraí, como a igreja... Aqui, essa daqui, ó. O que você acha dessa daí? Como a igreja deve se posicionar
em relação aos ataques aos cristãos na mídia? Bom, eu só... volta e mexe, alguém corta um vídeo meu, porque você vê aqui que eu falo com o coração aberto, com muita liberdade, com muita autenticidade. E ser autêntico hoje em dia, no mundo em que nós vivemos, é uma ofensa para a maioria, entendeu? As pessoas querem pessoas moldadas que sejam igual a toda a manada, ok? Eu não faço parte da manada, porque se Deus quisesse que eu fizesse parte da manada, ele me daria uma digital igual a de todo mundo. Como a minha digital é única... unidade não é uniformidade, né, pastor? Como a minha digital é única, entendeu? Então eu prefiro ser eu mesmo. Eu não quero ser igual a todo mundo. E é mais difícil você ser igual a todo mundo do que você ser você. Então sou eu. E isso, pronto. Eu sou vira e mexe, volta e meia, eu sou atacado na mídia. Pergunta que dia que eu gastei tempo aí para me defender, a não ser quando isso vem de pastores que são relevantes e amigos, eu explico a eles o que realmente aconteceu e já passa, mas eu não perco tempo com isso, não. Excelente. Para mim, um dos piores registros da igreja dos últimos dias, nesses últimos tempos, Lúcio, o pior retrato da igreja foi aquela batalha que a igreja travou contra o Netflix. Tentando se defender, atacando Porta dos Fundos ali, né? Vou te falar por quê. Essa é a minha opinião, eu sei que muita gente pode discordar dela, mas é a minha opinião. Primeiro, revelou uma igreja extremamente vazia de propósito, sem foco, ok? Uma igreja fraca quando diz respeito à mídia, tecnologia, apesar dela já ter se fortalecido muito, porque eu entendo que em grande parte o nosso presidente Jair Bolsonaro só é presidente hoje por causa dos evangélicos na mídia, ok? Mas ainda falta muito para a gente alcançar esse pessoal que não é evangélico no que diz respeito à mídia e à tecnologia internet e tecnologia digital, ok? Falta muito. E aí uma igreja também desinformada, né? Porque a igreja começou a se gabar porque conseguiu declinar no Netflix 4 milhões de assinaturas. Presta atenção, o Netflix tem no Brasil 111 milhões de assinantes. Arrecada 17 bilhões de reais por ano com 45 funcionários. Vocês dizem que a igreja não fez nem cócega, tanto que eles renovaram o contrato com o Porta do Fundo. Porque não fez nem cócega. Então, e também, Paulo derrubou o grande templo da deusa Diana. Ok? Nenhuma vez eu li o nome Diana saindo da boca de Paulo. Quando a igreja faz o que ela foi chamada para fazer, ela derruba os tronos espirituais que estão sobre a nação. Uau! É isso. É isso. Eu não vi o Paulo avivamento de Éfeso não foi através de Paulo fazer política ou fazer uma guerra política. Paulo não fez panelaço na frente do templo de Diana. Paulo não pregou uma mensagem contra Diana. Paulo simplesmente fez o que ele tinha que fazer como igreja. E Diana caiu. Caiu a grande Diana dos Efésios. Caiu de uma tal maneira que os vendedores de imagens de Diana, os fazedores de nichos, falaram, vamos matar Paulo. Eles foram fazer panelaço. Eles foram, vamos matar Paulo, porque ele está atrapalhando o negócio. Então, quando a igreja faz aquilo que ela foi chamada para fazer, ela atrapalha o negócio financeiro do diabo. Ponto. Ô, Lúcio, quero aproveitar para falar um pouquinho de você. O Lúcio é um grande ministro do Evangelho. Também um grande músico, um grande baterista, uma pessoa que... Olhe bem, você vê a gente chamar ministério de louvor para ministrar numa igreja. O Lúcio é baterista. Mas eu já chamei ele muitas vezes, como você chama um ministro de louvor, um cantor ou um ministério, só para ele tocar a bateria, porque o cara ministra com a bateria, como eu nunca vi igual. É um homem de Deus, um homem simples, tem experiência, passou por experiências poderosas com grandes ministros em grandes igrejas do mundo, não foi só do Brasil. Ministrou com Marquinhos Brunet, ministrou lá com Gustavo Lara e com muitas outras pessoas que eu respeito e admiro. Ok? E todos vocês que me seguem, que ainda não seguem o Lúcio, nem a igreja, a Love Church, segue aí agora, ok? Passem a segui-lo. Fica aqui a minha recomendação. Eu recomendo esse homem de Deus para vocês aí. Vem cá, Lourenço, vem. Chegou o bebezinho aqui. Vem. Cadê Lourenço?
Lorenzo, vem dar um oi aqui pro pessoal da live. Eu tô curioso. Oi, tio, fala oi pro tio, fala oi. Ô, Lorenzo! Oi, lindão! Cadê o Fala mudo? oi, dá um beijo, manda um beijo, manda um beijo. Manda um beijo lá pra eles, ó. Assim, ó. Assim, ó. Assim, ó. Ó. Ele quer as canetas, mas não pode ver a caneta. Ó, antes de você responder a da marca da besta, responde uma pergunta assim que eu tô curioso. Toda vez eu olho esse quadro com os sapatos atrás. O que isso quer dizer para você, esse quadro atrás de você? Esse quadro, para mim, quer dizer duas coisas. Primeiro, estudantes. Ali, talvez você não dá para ver, mas tem um cara com um livro na mão. Ah, tá. Aqui, ó, esse. Aqui. Ó. Tô vendo. E essas botas me lembram muito da época do Holocausto, e essas calças me lembram muito da época do Holocausto. Então, num momento difícil, quem pintou esse quadro foi a Cássia. A Costa é uma artista aqui de Balneário, aqui na galeria, no Passeio São Miguel, até a galeria dela. A gente tem vários quadros dela aqui em casa, Lorenzo também, eu também, Priscila também. E esse quadro mexeu muito comigo, porque ele me lembra sempre de você ter força de vontade de estudar, mesmo nos momentos mais difíceis, como no caso do Holocausto. Você sabe que lá em Jerusalém, um dia, eu estava lá com o pessoal, num curso lá de História de Israel, e um judeu falou para mim que queria estar no Holocausto, que ele queria ter participado, que ele queria ter morrido no Holocausto. Ele estava tentando me confortar, me deixou mais apavorado, ok? E por que ele queria ter morrido no Holocausto? Né? Eu falei, você ficou louco? Ele falou assim, olha, você já leu Levítico? Eu falei, claro que eu já li. Ele falou, pois então, Deus alguma vez aceitou um animal manchado, coxo, doente? Eu falei, não. Foi então, nesse Holocausto, só morreu os melhores, como holocausto para Deus. Lembrando que uma oferta de holocausto, e esse nome é por isso, nunca é pelo pecado. Então eles não entendem que isso aconteceu pelo pecado deles. Eles entendem que isso foi um propósito de Deus para expor a maldade das nações. Aí ele diz, os melhores do nosso povo morreram ali. Os melhores artistas, os melhores músicos, os melhores médicos, os melhores cientistas, os melhores morreram ali. Os melhores. Os melhores no amor, os melhores no carinho, os melhores pais de família, os melhores morreram ali. Então é de impressionar a capacidade desse povo. A marca da bênção só... Você está falando de holocausto, me lembra aqui tribulação. Viu ali a pergunta, fala assim, a marca da besta só acontece na grande tribulação? Não, a marca da besta vai ser colocada no tempo da paz, da falsa paz, né? Lembrando, a última semana de Daniel é uma semana de anos, então são 7 anos, ok? Essa semana vai ser dividida em duas partes, 1.260 dias, mais 1.260 dias, 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. 3 anos e meio. No meio dessa semana, nos primeiros 3 anos e meio, vai ser quebrada a aliança que o anticristo fez com as nações, porque ele vai proibir os dízimos e as ofertas lá em Israel, e os judeus vão gritar, não é Deus. Porque o judeu, diferente do evangélico, sabe que Deus não trabalha contra dízimo nem contra oferta. Entendeu? Deus não trabalha contra esses princípios. Deus não abusa desses princípios, mas não trabalha contra. Entendeu? Essa doutrina, pegando... Eu digo e as pessoas não entendem. Ok? Quando nós falamos de dízimo no novo pacto, nós não estamos falando de obrigação, nós estamos falando de santidade. E a santidade se dá no amor. O que o amor me leva a fazer? Ele me leva a fazer coisas que vão além das minhas obrigações. Ok? A religião me faz cumprir obrigações. O amor me faz ir além das minhas obrigações. Então, o dízimo no novo pacto é algo sempre que vai além daquilo que é a minha obrigação. Eu sempre vou entregar mais de mim do que necessito por obrigação. Ok? Então, nós não pregamos contra dízimos. Nós pregamos o dízimo de uma forma aperfeiçoada. Mas eu digo que qualquer pessoa que pregue contra o princípio do dízimo, ou o princípio do dar a Deus, ou entregar a Deus, porque para mim, se eu pudesse resumir dízimos e ofertas do velho pacto, do novo pacto, em uma só palavra,
para mim a palavra seria gratidão. Ok? Dizimar é ser grato. Ok? Ofertar é ser grato. É reconhecer quem Deus é, quem eu sou, o que Ele faz, como Ele supre e ter gratidão. Ok? Então, quando a minha gratidão não é capaz de romper as minhas obrigações, é claro que não há santidade nesse meu amor. Ok? Então é isso. A diferença de Souza e solteria eu posso falar também. Você tirou lá? Beleza. Diferença. Explica essa depois, porque essa daqui está na mesma linha da outra da marca da besta. A diferença de Souza e solteria é muito simples. Sozo é um ato único, solteria é um ato contínuo. Sozo é uma salvação como uma livrando da fornalha, livrando do fogo, livrando do inferno, ok? Te livrei, um ato único. E soteria é algo continuado, em que eu sou livre do inferno, eu me batizo, eu sou transformado. Entende? Desenvolver a vossa salvação. Que Paulo diz, exatamente. Pegou em cima, Lúcio. Vai lá. Pastor, o que significa o número 666? É explícito ou tem algum segredo por detrás? Não, tudo na Bíblia, quando se fala de Apocalipse, a Bíblia inteira já é uma linguagem simbólica, ok? Mas é um simbolismo real, porque qual que é o problema de você falar no Brasil que é simbólico? E quando você fala que é um símbolo, parece que não tem serventia, ok? Mas nós só conseguimos ler o que está escrito aqui. Pastor, o que significa o número 666? Porque nós identificamos símbolos, formamos sílabas, formamos palavras, ok? Letras são símbolos. Com esses símbolos que nós identificamos, formamos sílabas, palavras e frases e textos. E é só por isso que eu consigo ler. Se você mudar o símbolo de lugar, não vou ler a mesma coisa. Então, apesar de ser símbolo, né, os símbolos são reais. E você, talvez, desconheça a força de um símbolo. Mas o símbolo, ele impede você de estacionar um carro num lugar ou te deixa estacionar. Se tiver uma placa lá com um carrinho, um risco, você não estaciona. Então, esses símbolos são reais. Não brinque com isso, de achar que isso é só linguagem metafórica, que não vai ter uma realidade por trás disso. Agora, esse símbolo pode estar envolto em códigos que precisam ser decodificados por aqueles que estudam Bíblia. E aí você tem que estar preparado para isso. Aquele que tem sabedoria, calcule, né? A Bíblia fala. Que é o número do homem, 3 vezes. Né? 666. Lê aí, Lúcio. A pergunta? Tá. Por que a Bíblia é mais omissa quanto à administração de louvores no Novo Testamento? Eu não sei que Bíblia está lendo, mas... Mas vai lá. Eu discordo que a Bíblia é omissa. Eu também. Ela não é omissa, não. Ela é explícita sobre os louvores. Né? É óbvio Jesus que terminou a ceia cantando. No Velho Testamento, você fala mais sobre os louvores, é óbvio, porque nós temos no Velho Testamento o livro dos Salmos. Então, só aí já vai se tornar imbatível o Velho Testamento para falar de questão de louvor. Não é só com a Bíblia, não, com qualquer outro livro. Ok? Mas o Novo Testamento fala muito de louvor. Eu não vejo omissão alguma. Deus habita no meio do louvor. Sem falar nisso, Deus habita no meio dos louvores. Muito bem, pastor. Ô, pastor, deu para me ouvir? Eu não quero aparecer, não, tá? Deixa eu abençoe. Ô, Lúcio, vamos responder mais essa, porque eu vou precisar ir, porque daqui a pouco eu tenho outra live com o Josué Brandão, e eu ainda tenho que aqui arrumar umas coisas em casa. Não tem problema. Pastor, o tribunal de Cristo ocorre assim que morremos? Não, o tribunal de Cristo só vai acontecer na volta de Jesus. Excelente. Excelente. Como é que eu tiro esse negócio aqui? Você vai ter que ativar os comentários e aí você clica para fechar isso aí. Ah, tá. Então lá, turn on commenting. Aí, foi. Agora clica para subir. Assim? Pastor, você está experimentado no negócio aqui, hein? Aí, voltou. Vê? Eu quero ver seu rosto, pastor. Como é que eu vejo seu rosto aqui? Aqui. Aê!
Bom, eu não estou conseguindo tirar essa pergunta do tribunal. O tribunal chegou mesmo aqui. Aí, pronto, saiu. Pastorzão, obrigado demais por você ter feito... Vamos fazer uma foto aí pro pessoal postar, marcar a gente pra gente repostar, tá? Pessoal, Vamos printa lá. aí agora, porque senão eles printam a gente assim. Vai lá. Vai lá. Eu vou dar um print. Top, meu Deus. Me marca o Lúcio, que a gente vai repostar vocês. Show de Pastor, bola. vou ter que assistir tudo de novo, porque foi muita revelação numa live só, hein? Vai ficar tudo Pastor. salvo aí 24 horas pra vocês aí. Amo sua vida, pastor. Olha o Arão Xavier aí, ó. Ó, Arão Xavier, uau, que honra, gente. Deus abençoe, pastor Arão. Um beijo no teu coração. Gente, Lúcio. o pastor Kleber Malaquias, eu acho que também estava aí, também, um amigão aqui da cidade. Ó, o pastor Arão aí. Essa barba aí. Ah, pastor Arão, a gente ama muito sua vida. Essa barba é patriarcal, pastor Arão. Respeite. Lúcio, um beijo no teu coração. Obrigado pelo carinho, viu? Deus te abençoe, tá? Paz e Mais uma vez, vocês que me seguem, não seguem o Lúcio, não seguem a igreja lá, siga agora aí. O Instagram tá aí, ó. Igualmente quero Love Church Central. recomendar, pastor, quero falar algo. Existe um clube da Bíblia incrível. Se você que ama o conhecimento, se cadastra aí, tem uma promoção incrível de R$1 esses dias aí. É isso aí. Não acreditei. Tá lá, o link está na minha bio. Você pode estudar mais de 130 horas de ensino bíblico durante esse mês inteiro por R$1 por cada quarentena. Depois volta ao preço normal também, que é irrisório, R$ 49,90. Love Church está em obrigação de É isso aí. Pastorzão, você ainda vai vir aqui em Foz, vou te dar uma caneca dessa aqui. Você vai pregar. Vai ser uma honra. Deus te abençoe. Obrigado. Deus abençoe vocês. Um beijo. Doce, pode deixar. Tchau, tchau. Você que está aí com a gente, se conecta amanhã. A gente vai ter Gerson Ortega aqui. A lenda. Você que ama louvores, você que quer ter um entendimento um pouco mais profundo, a visão de uma pessoa profunda. O Gerson é um médico, mas ele é um pastor, ele foi missionário da Inglaterra. Esse homem tem uma bagagem incrível. Se eu fosse você, não perdia. Amanhã às 19h30 a gente vai estar conectado aqui. Eu te espero, tá joia? Segue a gente lá no canal do YouTube, Love Church TV. Love Church TV. Você vai ter a live e outras lives que foram gravadas. Você vai beber desse conhecimento e daquilo que Deus está derramando sobre as nossas vidas. Um forte abraço a todos vocês. Que Deus abençoe. Amanhã a gente está junto às 19h30.